Meu nome é Elielson Campos. Moro em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Mas a minha família tem uma fazenda na região de fronteira, entre os estados do Piauí e a Bahia. Lá, criamos gado de corte e plantamos algumas lavouras. Eu sempre gostei das festas de vaqueiros, cavalgadas, exposições agropecuárias. No ano de 2017, aconteceu uma festa de vaqueiro em uma pequena cidade da região chamada Bonfim do Piauí. Naquele ano, viajei até a fazenda e de lá eu fui com meus amigos participar dessa festa. Meu amigo, chamado Colobró, juntou o pessoal que mora na fazenda e mais alguns amigos que moram no povoado, que ficava por perto, a poucos quilômetros da fazenda, e nos organizamos para ir em comitiva participar dos festejos. No sábado cedo, embarcamos os cavalos em um caminhão, fretamos uma van para nos levar até a pequena cidade. Naquele ano, a festa foi boa, e principalmente no domingo, dia que aconteceu os eventos com os cavalos. A gente estava se divertindo. Quando foi umas 8 horas da noite, o rapaz da van, que foi nos pegar, avisou que já estava na hora de nos levar de volta para a fazenda. Alguns de nós falamos que ele poderia ir embora e que nós iríamos no caminhão junto com os cavalos. Porém, algumas pessoas do nosso grupo resolveu ir com ele, ficando apenas 7 pessoas. Por volta das 10 horas da noite, seu Venâncio, um dos vaqueiros mais experientes do nosso grupo, falou que já era hora de voltar para a fazenda, pois no outro dia ele e os outros tinham muito serviço para fazer. Realmente a gente já estava cansado e, por que não dizer, quase bêbados. Por isso, embarcamos os cavalos no caminhão para ir embora. As 3 garotas do povoado que estavam com a gente foram na boleia, enquanto seu Venâncio, Colobró e Jabelê fomos em cima da gaiola. Eu sei que é perigoso, mas bêbado é cheio de estripulias e o caminhão foi bem devagar. Depois de viajar por apenas 14 quilômetros, o caminhão começou a apresentar defeito. Por isso, o motorista entrou em uma cidadezinha que fica lá perto e parou em frente à oficina mecânica de um conhecido dele. O mecânico identificou o problema e disse que não tinha como arrumar naquele momento, pois seria necessário trocar uma peça, mas só ia achar em São Raimundo Nonato, e mesmo assim no outro dia. Conseguir outro caminhão para levar os cavalos, uma hora daquelas, era quase impossível. Por isso, Colobró, o filho de seu Venâncio, teve a ideia da gente fazer uma cavalgada e chegar na fazenda montada nos cavalos. A distância entre a cidade que a gente estava e a fazenda da minha família era de mais ou menos 50 quilômetros. Isso se a gente fosse pela rodovia. Mas existem outros caminhos que cortavam as matas e as fazendas da região, e que a distância diminuiria muito. Ficava um pouco mais de 18 quilômetros. Seu Venâncio ficou cismado, sem querer ir, pois, segundo ele, nessas estradas, depois da meia-noite, acontecem coisas estranhas, e podia aparecer algumas criaturas que não são desse mundo. Na hora que ele falou isso, a gente deu uma gaitada, e eu ainda brinquei perguntando se um homem daquela idade tinha medo de assombração. Ele não respondeu, apenas balançou a cabeça positivamente, e mesmo assim convencemos ele e resolvemos ir embora. Depois de andar por cerca de 1 hora, de repente, baixou um nevoeiro que a gente quase não enxergava nada na nossa frente. Mas depois de alguns minutos, se dissipou e nós continuamos andando. Mas parece que tinha algo de estranho, e comentei com Colobró que a cachaça estava fazendo efeito, pois eu estava vendo pessoas a mais no nosso grupo. Mesmo no escuro, eu estava enxergando 8 cavalos e 8 pessoas. Ele deu risada,
e falou que devia ser mesmo a cachaça. Continuamos cavalgando. Seu Venâncio já estava mais relaxado e começou a entoar alguns aboios, e a viagem ficou bem agradável. Porém, quando a gente se aproximou do cemitério antigo, os cavalos começaram a refugar. Parecia que eles estavam enxergando alguma coisa à nossa frente que a gente não conseguia enxergar. Seu Venâncio interrompeu o aboio, levantou a mão e pediu que a gente fizesse silêncio. Todos ficamos calados. Não vimos nada. Porém, os cavalos que continuavam nervosos e não queriam seguir adiante. Naquela noite, a lua só tinha uma tirinha no céu e iluminava pouco. Foi então que, de repente, senti um calafrio e, quando olhei, um vaqueiro todo encorado passou do nosso lado, montado em um cavalo negro como a noite. E lembro que ele falou: "Vem comigo, fica aí nessa estrada não." Seu Venâncio se benzeu e disse: "Que Deus nos proteja. Isso é uma assombração, só pode ser." Foi só ele acabar de fechar a boca que as cabeças das estacas das cercas estavam parecidas que pegando fogo. Nessa hora, os cavalos começaram a relinchar e empinar. Para evitar um acidente, a gente desceu e tentou puxar eles pelas rédeas. Eu cheguei junto ao seu Venâncio e perguntei quem era aquele homem. Ele disse que não sabia, mas que mal não ia nos fazer. Aquilo foi muito estranho e a gente não sabia o que fazer. Foi então que escutamos a voz do vaqueiro em frente do cemitério velho: "Vamos, deixa de teimosia, é melhor entrar aqui, é mais seguro que a estrada." Pense em um medo da gota serena, pois se o cemitério fosse mais seguro, o que seria que a gente ia encontrar mais pela frente? Seu Venâncio fez a frente e nós entramos com os animais, pois nem portão tinha o cemitério velho. Por incrível que pareça, os cavalos se acalmaram e o vaqueiro pediu que a gente fosse mais para o fundo e ficássemos calados. Depois de alguns minutos, escutamos uma barulheira vindo na estrada onde nós passaríamos. Parecia um atropelo de cavalo, e quando olhei, alguma coisa que nem sei dizer exatamente como que era, pois, em alguns momentos, parecia ser um homem e na mesma hora lembrava um bicho com focinho e garras, parou em frente ao cemitério e ameaçou querer entrar. O vaqueiro que nos acompanhou permaneceu no local que um dia foi o portão. Ele estava montado no seu cavalo e com uma taca de couro na mão, mantinha a criatura do lado de fora, impedindo sua entrada. Devido à distância, abri bem os olhos, tentando enxergar, e percebi que, seja lá o que fosse, queria entrar a qualquer custo. Mas, graças ao vaqueiro, ele não conseguiu. Ainda escutamos o homem falando: "Passa de reto, coisa ruim. Aqui hoje você não entra." Essa labuta durou uma meia hora. A coisa lá fora dava gritos e rosnados, e quando investia sobre o vaqueiro, nós escutávamos os barulhos de som de chicoteada e pisadas de cavalo. Ainda bem que o vaqueiro era bem forte. Enquanto eles lutavam, a gente permaneceu lá no fundo, morrendo de medo, até mesmo porque nós não podíamos fazer nada. De uma coisa eu tenho certeza: foi a coisa mais feia que eu vi até hoje em minha vida, pois não tem nenhum animal para comparar. Mas o cavalo do vaqueiro conseguiu pisotear na criatura, que levantou e saiu correndo. Alguns segundos depois, escutamos o barulho se afastando, e uma luz apareceu dentro do cemitério que iluminou tudo. Mas depois não vimos o vaqueiro que nos ajudou. No mesmo instante, escutamos uma voz mandando a gente seguir o nosso caminho. Saímos rapidamente do cemitério e continuamos cavalgando, e mais adiante baixou uma neblina e pouco depois dissipou, e quando me dei conta já estávamos perto da fazenda. Então
Colobró me chamou e falou: "Acorda, moço, já estamos quase chegando." Eu me assustei e percebi que ainda estava montado no cavalo, e eles rindo, falando que eu vinha mais cochilando que acordado. Avistei as luzes da fazenda e rapidamente chegamos em casa. Naquela hora, percebi que, com exceção de mim e seu Venâncio, os outros que estavam com a gente não se lembrou do que aconteceu. Era como nada daquilo tivesse acontecido ou se tivesse tido um sonho. Perguntei se seu Venâncio se ele se lembrava. Ele disse que sim, mas me pediu para não comentar nada. Só me falou que nesse mundo tem muitos mistérios que não cabe a nós desvendar. No outro dia, depois do almoço, peguei o carro e fui com seu Venâncio até o cemitério velho. E tinha marcas no chão de cascos de cavalo na entrada e também no fundo, como se fosse pisoteado. Então, tive certeza que não foi um sonho. Até hoje, não sei quem realmente nos ajudou, e muito menos quem tentou nos atacar, e porque os outros 5 esqueceram de tudo. Porém, depois dessa, quando vou na fazenda, evito pegar as estradas à noite, e sei que o inimigo pode nos atacar a qualquer momento. Obrigado e boa noite. Olá, eu sou policial e ainda estou na ativa. Por isso, prefiro não me identificar e também não revelar os nomes das outras pessoas que estavam comigo. Porém, tenho algo a relatar que acredito que seja do interesse do canal. O que posso revelar é que sou sargento da Brigada Militar no 13º Batalhão do Noroeste Gaúcho, com base em Ereguim. Porém, quando ocorreu o que vou relatar, estava lotado em Sanaduva, cidade esta que fica a uma distância de 80 quilômetros. Sem mais delongas, vamos ao relato. Eu me lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira, dia 8 de abril de 2009. Eu estava dirigindo a viatura junto com o sargento e outros 2 policiais. Naquela noite, estávamos fazendo a nossa ronda de rotina, patrulhando a cidade, quando, por volta das 20 horas, fomos avisados que havia uma chamada, que mais parecia trote ou brincadeira de mau gosto. Na chamada, um jovem casal alegava que estavam namorando dentro de um carro, nos fundos do cemitério, quando algumas pessoas se aproximaram do carro e ficaram olhando eles. A princípio, eles se assustaram e pensaram que pudessem ser criminosos com o intuito de realizar um assalto ou algo pior. Porém, depois que as pessoas ficaram bem mais perto, eles perceberam que não se tratavam de pessoas. De acordo com o que eles relataram, as pessoas tinham aparências humanoides, bem magras, altas e de peles brancas, e com feições esquisitas, bocas pequenas e olhos grandes. Quando ouvi a mensagem, comentei que ele realmente poderia ter visto alguma coisa, mas apenas em suas mentes, pois acreditei que os jovens teriam feito uso de alguma substância e, como consequência, estavam vendo coisas. Se dependesse de mim, eu ignoraria aquele chamado. Em todo caso, o sargento mandou a gente seguir para a rua Almirante Tamandaré, onde se localiza o cemitério local, pois ele disse que nossa missão é servir e proteger a população e poderiam ser bandidos disfarçados. Quando chegamos nas imediações do cemitério, entrei em contato com a central e informamos que não havia qualquer movimentação nas imediações. Foi então que recebemos a informação completa, que o suposto avistamento não aconteceu no cemitério que fica dentro da cidade, mas em um cemitério na zona rural, a poucos quilômetros de um frigorífico que prefiro não divulgar a marca. Toda aquela situação era muito estranha. Parecia mais um trote e, sinceramente, continuava não acreditando.
Eu preferia não ir até o local averiguar. Porém, o sargento outra vez falou que era nossa obrigação ir até o local. Sendo assim, pegamos a rodovia no sentido do cemitério. Como a localidade era perto e a estrada estava em boas condições, em poucos minutos chegamos ao local e dentro da viatura começamos grampeando nas imediações, porém não encontramos ninguém. Fomos verificar no fundo do cemitério, onde o pessoal disse ter avistado as pessoas, e tinha realmente marcas de pneus que provavelmente havia sido feito pelo carro do pessoal que estava namorando. Concluímos que se tivesse alguém ali por perto, eles se evadiram com a nossa chegada. Mesmo assim, descemos da viatura e procuramos em todos os lugares, e foi uma chamada falsa. Entramos na viatura e retornamos para a cidade. Porém, antes mesmo de dar a partida, ouvimos um estrondo e vimos uma luz intensa que aparentemente estava saindo de algum lugar de dentro do cemitério. Nessa hora, o sargento nos disse: "Não falei? Tem alguma coisa lá dentro. Vamos conferir." Ele estava certo e com certeza havia alguém lá dentro. Mesmo acreditando que podia se tratar de uma emboscada, nós adentramos com o intuito de cercar e prender quem estivesse lá dentro. Fomos andando silenciosamente e de maneira que as pessoas não notassem nossa presença. O sargento foi na frente e eu fui na retaguarda. Andamos sem fazer barulhos e sempre nos reguardando. Porém, quando estávamos no centro do cemitério, ele foi tomado por uma luz intensa que fez com que nós não enxergássemos nada em nossa volta. Naquele momento, não sabíamos o que fazer. Só temíamos pela nossa vida. Ficamos paralisados. Mas depois de alguns segundos, a luz foi diminuindo de intensidade e se transformou em apenas algumas esferas luminosas, do tamanho de uma bola de basquete. Senti o maior medo de toda a minha vida e, respeitando a nossa maior patente, que era o sargento, eu falei com ele: "Sargento, isso não é coisa desse mundo, mas o que o senhor mandar, a gente obedece." E realmente, eu não ia fugir. Peguei a arma, apontei e tentei disparar contra as esferas. Só que nesse momento, a minha arma simplesmente falhou. Isso nunca tinha acontecido antes. Verifiquei novamente e ela não estava travada. E mais uma vez tentei atirar e não consegui. Concluí que não se tratava de nenhum vivente. O sargento ordenou que saíssemos do local. Ora, tentei evadir, porém de maneira inesperada, as minhas pernas pareciam desobedecer ao cérebro, pois permaneci parado sem se mexer. E não foi só eu, todos os outros 3 também ficaram paralisados, parecendo uma estátua, porém consciente de tudo o que estava acontecendo em nosso entorno. De maneira sincronizada, as luzes começaram a pairar sobre nós. Elas emitiam um tipo de raio que não nos causava qualquer dor ou outra sensação. Os raios pareciam como se estivessem nos examinando, enquanto nós permanecíamos impotentes diante daquela situação. O meu coração disparou, quase que saiu pela boca. Depois, as esferas de luzes começaram a subir e descer. Elas passavam ao nosso lado e nós continuávamos sem poder nos mover, paralisados, sem qualquer reação. De repente, as luzes se apagaram, mas aconteceu um som fino e agudo que rapidamente cessou, ficando apenas um silêncio quase que absoluto, que podíamos ouvir o som de nossas respirações. Aos poucos, os movimentos foram sendo recuperados, e depois de alguns instantes, já era possível nos movimentar. Nessa hora, eu senti um alívio, mas quando pensávamos que o pior já tinha passado, surgiu, ou pelo menos se mostrou para nós, alguns seres que batiam com a descrição feita pelos guris que fizeram a chamada. Eles não nos atacaram, apenas ficaram nos observando,
não demonstravam qualquer reação. E não sei como explicar, porém, eles pareciam nos admirar, como nós fazemos quando vamos visitar um zoológico. Não sei se foi instinto de sobrevivência. Rapidamente peguei a arma e atirei na direção dos seres, e dessa vez a arma disparou. Porém, a bala não os atingiu, ou, se atingiu, não causou qualquer dano. O sargento me recriminou e disse: "Abaixe essa arma e vamos sair. Isso não é vivente." Nós saímos rapidamente, mas quando entramos na viatura e eu tentei dar a partida, ela não funcionou e, de maneira inexplicável, o rádio ficou mudo e os celulares deixaram de funcionar. Mesmo sendo treinados para manter a calma em situações de estresse, entrei em pânico e as esferas de luzes voltaram e ficaram pairando sobre a viatura. E novamente aconteceu outro clarão, como se fosse uma explosão, que por alguns segundos nos deixou cegos sem enxergar nada. Depois que voltamos a enxergar, o rádio continuava sem funcionar, e dessa vez o carro funcionou e eu acelerei para sair rapidamente daquele local e fui dirigindo pela estrada até chegarmos na rodovia principal e pouco avistamos as luzes da cidade. E nessa hora, algo mais misterioso ainda aconteceu. Na verdade, nós chegamos a Centenário, cidade que fica no sentido oposto, e o mais interessante é que não vimos o momento que passamos por São João da Ortiga. Assim como parou do nada, o rádio e os celulares voltaram a funcionar também, e quando olhamos já era mais de meia-noite. Com certeza aquele chamado foi o mais estranho e inexplicável que recebemos até hoje em nossas vidas. Na volta para Sanaduva, permanecíamos em silêncio, sem saber o que falar ou mesmo pensar. Foi então que o sargento deu uma risada e disse: quem vai acreditar se contarmos essa história dessa? No mínimo seremos vistos como abobado ou seremos afastados. Portanto, para todos os efeitos, nada disso aconteceu. Para justificar a demora, vamos falar que encontramos um carro suspeito e o perseguimos, mas não conseguimos capturar os ocupantes, e que provavelmente foram os mesmos que estavam disfarçados e tentaram assaltar o casal de guris. Então, essa ficou sendo a versão oficial, mas eu e meus 3 companheiros sabíamos o que aconteceu naquela noite dentro daquele cemitério. Porém, até hoje, me pergunto quem são e de onde são aqueles seres. Em todo caso, posso concluir que eles não quiseram nos fazer mal, pois se quisessem, não teríamos qualquer chance. Nossas armas falharam e quando funcionaram, não os feriram. Nossas comunicações deixaram de funcionar e, principalmente, com uma única luz, ficamos paralisados e perdidos no tempo. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos. Se fosse hoje em dia, eu diria que tudo não passou de uma pegadinha. Mas, como aconteceu nos anos 80, e naquela época ninguém nem falava nesse tipo de brincadeira, eu acredito que realmente alguma entidade saída dos infernos apareceu no cemitério naquela noite. O meu nome é Antônio José Cândido Barbosa, só que poucas pessoas me conhecem por esse nome. Mas, se você falar Zé Coveiro, não tem quem não me conhece. Como o nome já diz, trabalhei por muitos anos no cemitério, e apesar de ser coveiro, na verdade, eu fazia de tudo um pouco. Eu pintava os muros, capinava e só não era o vigia porque naquela época ninguém ficava vigiando quem já morreu. Hoje já tenho 70 anos de idade, já sou aposentado e posso garantir que existem muitas coisas ocultas no nosso mundo. Só que não é todo mundo que consegue perceber.
São poucas as pessoas que têm esse dom de ver, ouvir e até sentir. O que vou contar aqui é um caso que aconteceu há muito tempo atrás, no ano de 82. Na época, eu era bem moço, mas já era casado e já tinha até meus filhos. O cemitério aqui da cidade ficava um pouco mais afastado. Bem, que hoje a cidade cresceu e pode-se dizer que o cemitério fica quase que no centro. Além de mim, tinha um outro rapaz que também trabalhava como meu ajudante. O nome dele é Felipe, mas a gente chamava ele de Coca. Esse meu amigo morava na última casa da rua, e depois de sua casa só tinha a estrada de uns 200 metros, e logo depois ficava o cemitério. E a estrada seguia para algumas chácaras e sítios da zona rural. Além de cuidar do cemitério, eu também recebia de vez em quando uns trocados por fora, para cuidar dos túmulos e mausoléus. E por isso, de caju em caju, algumas famílias que tinham mais condições me davam os trocos. Na verdade, eu fazia mesmo era reformar os túmulos. Lavar, colocar flores, esse tipo de coisa. Tinha vezes que o negócio apertava, principalmente perto dos dias de finados e a Semana Santa. E para dar conta, eu pagava o Coca para ir comigo, já que esse serviço não era por conta da prefeitura. E assim eu dividia o dinheiro com ele. O problema é que o cabra era covarde de dar pena. Nem sei como um homem daquele ainda trabalhava no cemitério. Ele me dizia que de vez em quando ficava sentado na calçada da casa e nas noites de rua, quando olhava na direção do cemitério, ele via vultos lá dentro e que também escutava vozes, gritos e choros. Isso podia até ser verdade, mas quem garante que não era gente viva, fazendo safadeza? Pois tem gente que não respeita nada nem ninguém, inclusive usa os túmulos para ficar na descamação e sem vergonhice. Certo dia, na parte da tarde, eu fui fazer um serviço no mausoléu de uma família endinheirada aqui da cidade. Passei na casa de Coca, chamei ele e ele foi comigo. Ficamos a tarde toda trabalhando, pintando, reparando. E quando terminou o serviço, já era quase 6:30 da noite. Já estava tudo escuro e enquanto eu fui guardar as ferramentas no quartinho do cemitério, Coca saiu correndo e me esperou do lado de fora. Como ele tinha medo, eu não dei importância. Quando eu voltei, no fundo do cemitério, eu tranquei o portão e reparei que ele estava tremendo e com a cara de espanto. Na hora, eu perguntei se ele estava se sentindo bem. Coca só me disse para a gente ir embora logo. E a gente foi andando, e como era bem perto, chegamos logo na casa dele. Ele entrou e eu sentei na calçada. Pouco tempo depois ele voltou trazendo um pouco de café para a gente tomar. Foi quando ele sentou na calçada e quis me dizer alguma coisa, mas segurou a língua. Eu perguntei o porquê dele ter ficado daquele jeito. Ele olhou bem para mim e me disse: "Do que adianta eu falar se você não acredita?" Eu senti que ele realmente tinha visto alguma coisa lá dentro. Então, pedi que me contasse o que ele viu. Nessa hora, ele me falou: "Sabe quando você foi guardar as ferramentas? Então, eu fiquei mais para trás. Pois bem, senti um vento de cima para baixo. E quando olhei, tinha um negócio parecendo uma mulher toda brilhosa em cima da árvore. Na hora, me deu uma vontade de gritar, mas quem disse que a voz saiu? Foi então que eu resolvi sair de lá de dentro e fiquei esperando do outro lado do portão. Mas a mulher desceu da árvore e foi caminhando atrás de você. Até aquele dia, eu nunca havia percebido qualquer coisa sobrenatural. Mas fiquei na dúvida se realmente
ele viu algo naquela noite, ou o medo fez ele enxergar essa tal mulher brilhosa. Se ele já tinha medo do cemitério, daquele dia em diante passou a ter pavor, e até para ir comigo fazer qualquer serviço, ele me falava que só ficava lá dentro enquanto tivesse a luz do sol. Uns 2 meses depois, uma senhora, filha da terra, mas que morava há algum tempo em Natal e já estava bem doente, acabou morrendo. O último desejo dela era ser enterrada aqui no cemitério da cidade, e o sepultamento seria à noite. Como a família já tinha uma sepultura, eu só limpei para esperar o corpo chegar. Coca queria ir embora, mas eu falei que tinha que esperar. Esperamos do lado de fora, e umas 7 horas, o cortejo, trazendo o corpo da senhora, chegou para o sepultamento. O padre falou umas palavras bem bonitas de consolo, e depois do sepultamento, todos foram embora, ficando apenas eu e meu amigo Coca, na incumbência de guardar as ferramentas e depois trancar o portão. Naquele tempo, o cemitério não tinha energia elétrica. A gente levava o lampião para iluminar durante a noite, toda vez que precisava fazer qualquer tipo de serviço. E mesmo morrendo de medo, Coca foi comigo guardar as ferramentas. Depois que a gente guardou tudo e foi saindo, quando cheguei no portão, escutei um barulho lá dentro. Eu não consegui identificar, mas com certeza não era o vento, pois lembrava algazarras ou vozes de pessoas. Coca se apavorou quando escutou só barulhos e começou a dizer que ele sabia que alguma coisa ia aparecer. Eu disse que poderia ser alguma pessoa que estava no cortejo e acabou ficando para trás. Chamei ele para verificar comigo, mas ele disse que era macho para outras coisas, mas para isso não. Eu entrei novamente e ele ficou me esperando do lado de fora. Peguei o lampião e fui gritando, perguntando quem estava lá dentro. Ninguém respondeu, mas eu tive a nítida impressão de ver alguém correndo e se escondendo entre as sepulturas. Iluminei e não vi ninguém. Fiquei parado, só tentando escutar qualquer barulho. Mas não escutei nada. Mas vi que do nada apareceu um clarão se movendo entre as sepulturas, como se fosse levado pelo vento, e andando bem suave, sem fazer qualquer barulho. Apenas uma claridade que parecia brincar de esconde-esconde, pois apagava e acendia. Vocês podem não acreditar, mas eu não tive medo. Eu fiquei maravilhado com aquele espetáculo. E sinceramente, era bonito por demais. Na hora, eu fiquei até abestado. Só que o silêncio foi quebrado por um grito do meu amigo, pedindo desesperadamente para a gente ir embora. Eu fui andando e quando percebi pelo portão, olhei para trás e olhei a claridade. Ela havia sumido de vez. Meu amigo me falou que o homem corajoso igual a ele nunca tinha visto, pois fiquei no meio da marmota, mas eu falei que a claridade não fazia mal a ninguém. Eu sempre respeitei os mortos, mas depois daquele dia passei a respeitar mais ainda. Eu não sei explicar. Comecei a escutar, de vez em quando, risadas de crianças, passos e muitas vezes, quando estava preparando alguma sepultura, seja cova ou túmulo de tijolo, sentia como se pessoas estivessem ali do meu lado, olhando eu trabalhar, e não sentia medo e nem calafrios. Porém, teve uma vez que descobri que assim como existe o bem, existe o mal. Nesse dia eu estava dando uma mão de cal em um mausoléu bem bonito da família, de um ex-prefeito aqui da cidade, enquanto Coca estava mais afastado capinando os matos. Já era umas 5 horas da tarde, o sol estava baixo, e do nada começou um cheiro ruim de coisa podre. Na hora, eu pensei que alguma sepultura estava com rachadura,
Então, escutei uma voz me falando: José, vai embora, fica aqui não. Dessa vez me deu um arrepio, então gritei, perguntando pro Coca se foi ele que me chamou. Ele disse que não. Como eu já tinha terminado o serviço, fui guardar o balde e a brocha no quartinho. E enquanto andava, escutei novamente a mesma voz pedindo para eu ir embora. Aquilo nunca havia acontecido. Eu resolvi obedecer. Chamei Coca para ele vir guardar a enxada para a gente ir embora. Assim que ele guardou, escutei novamente a voz. Só que em seguida começou uma ventania e do nada eu vi uma sombra escura correndo de um lado para o outro, fazendo os barulhos medonhos. A sombra não era de uma pessoa, era de um monstro. Movimentava bem rápido e parecia entrar e sair da terra. Nessa hora, eu saí correndo e nem fui pelo portão. Dei um jeito e saltei o furo dos fundos e depois fiz a volta pelo meio do mato. Quando a gente chegou na casa do meu amigo Coca, eu estava tremendo. Ele me olhou e disse: Uai, cadê o cabra macho? Agora tu acredita em mim? Eu não falei que lá dentro tem umas coisas estranhas? Realmente ele tinha razão em ter medo, pois aquela criatura era deformada. Ela não era um ser de luz, com certeza. Era um demônio e, sinceramente, não faço a mínima ideia se ela fica no cemitério ou aparece de vez em quando. Essa foi a primeira e única vez que eu vi a sombra. Quanto às outras criaturas, continuei ouvindo e sentindo suas presenças, até o dia que deixei de trabalhar. Ainda hoje, de vez em quando, toda vez que vou ao cemitério, sinto como se várias pessoas invisíveis estivessem ali, só observando quem entra e quem sai. Esse foi o meu relato. Uma boa noite. O meu nome é Marisvaldo. Já vou logo adiantando que o nome foi uma junção dos nomes do meu pai, Mário, com do meu avô, Osvaldo. Ainda bem que poucas pessoas me chamam assim. A grande maioria das pessoas me conhece apenas como Belém. Mas, apesar desse nome, o que vou relatar aqui é algo muito mais medonho. Tenho 43 anos. Já tive algumas experiências com o sobrenatural. E por isso, acredito em muitas coisas que são relatadas aqui no canal. Sei que alguns são contos, mas tem outros que me lembram as minhas próprias experiências que tive no início, durante toda a infância e adolescência, e até de vez em quando eu vejo uma marmota por aí, principalmente nas estradas quando eu venho da roça para a cidade ou quando invento de pescar à noite. O que vou relatar aqui é quase uma aventura em família e aconteceu no ano de 96. O meu pai sempre foi vaqueiro e quando a gente era pequeno, ele já trabalhava em uma fazenda chamada Santa Cruz, que fica na zona rural do município de Águas Frias, no interior da Bahia, perto de Feira de Santana. Essa fazenda ficava mais perto do município de Oriçangas. A fazenda ficava perto de um povoado distante cerca de 1 quilômetro. Só que o cemitério do povoado era vizinho à fazenda que a gente morava, separados apenas por uma cerca de arame. Por isso, todo mundo lá em casa já presenciou alguma coisa nesse sentido. Eu posso garantir que, diferente do que as pessoas imaginam, os cemitérios são cheios de vida. Ou melhor, manifestações que vão além da vida, como a conhecemos, e de uma maneira sobrenatural. Algumas são até bonitas, enquanto outras fazem os cabelos ficarem em pé e as pernas bambas. Atualmente, meu pai já está aposentado e mora em um sítio que ganhou de seu serigo, que era um antigo patrão, pois, antes de morrer, ele vendeu a fazenda e comprou um pedaço de terra e também algumas cabeças de gado e deu para o meu pai. Quando a gente morava na fazenda Santa Cruz,
Não foram poucas as vezes em que a gente conseguia enxergar vultos passando nas estradas e entrando no cemitério. Ouvi vozes no terreiro, ver luzes no meio da mata e ouvi choros vindo do cemitério. As manifestações eram tantas que, de certo tempo, a gente nem se importava mais quando aconteciam esses fenômenos. Só que existem também outras coisas que são macabras e apareciam de vez em quando. E toda vez que isso acontecia, todos nós, exceto meu pai, ficava com medo. E os pequenos começavam a chorar. Nesse caso, essa criatura, ela dava cada grito e urros e lamentos, pois, com certeza, eram demônios vindo do próprio inferno. E foi uma dessas criaturas que quase entrou na nossa casa. E isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Se na nossa casa não tinha energia elétrica, imagina o cemitério. Por isso, os sepultamentos eram realizados durante o dia. De vez em quando morria alguma pessoa, e quando o pessoal vinha abrir alguma cova ou construir uma carneira, o meu pai ajudava eles. Inclusive a água que era usada, eles pegavam lá na nossa casa. Me lembro que certa vez meu pai chegou em casa falando que o rapaz que carava as covas comentou com ele que o cemitério estava cheio de buracos estranhos e ele achava que pudesse ser algum bicho carniceiro. Em todo caso, o meu pai não deu muita importância para isso. Eu não sei exatamente a data, mas me lembro de que foi em um dia de domingo. Eu fiquei no povoado jogando futebol com os amigos até escurecer. E ainda passei na casa de minha madrinha e fui tomar café para depois ir embora. Isso já era mais de 8 horas da noite. Quando eu estava saindo, ela perguntou se eu não queria dormir por lá. Eu disse que não. Agradeci, montei no meu cavalo e fui para casa. Quando cheguei à metade da estrada, olhei de longe e me chamou a atenção o que pareceu ser um clarão vindo de dentro do cemitério, que lembrava a claridade do lampião a gás. Na hora, eu estranhei aquilo, pois se tivesse morrido alguém no povoado, eu ficaria sabendo e, em todo caso, continuei cavalgando. Mas, faltando uns 50 metros para chegar em frente à entrada do cemitério, o meu cavalo refugou e não queria seguir de maneira alguma. Como eu nunca gostei de maltratar os animais, desci e fui puxando ele pela rédea. Mas quando passei em frente da entrada, o cavalo empinou e disparou. Eu fiquei lá, parado, olhando para dentro, e vi um homem lá dentro caminhando, e à distância pareceu ser o meu pai. E eu gritei: "Pai, o senhor que tá aí?" Não ouvi qualquer resposta, e pouco tempo depois, não vi mais ninguém lá dentro. Por isso, fui correndo para minha casa. Quando cheguei, meu pai estava deitado em uma rede que ficava na varanda, minha mãe sentada em uma cadeira perto dele, e meus irmãos menores brincando no terreiro. Ele olhou para mim e disse: "O que foi que aconteceu? Que cara de assombra é essa? Levou uma carreira?" Eu falei que quando estava vindo, avistei um clarão e quando passei em frente ao cemitério, vi um homem lá dentro. Na hora, meu pai se levantou da rede, olhou na direção do cemitério e depois me falou que era melhor deixar para lá, pois não devia ser coisa desse mundo. Eu fiquei encucado com aquilo. Em todo caso, deixei para lá e fui tomar um banho. Depois de alguns minutos, me dei conta do cavalo. Perguntei ao meu pai se ele sabia onde o cavalo estava. Ele disse que se eu que sou o dono não sabia, imagina ele. Montei em outro cavalo e fui tentar encontrar o meu, mas ainda bem que ele estava pastando na beira da estrada, a uns 300 metros da entrada da fazenda. Assim, eu segurei ele pela rédea e voltei para a fazenda. Logo depois que eu passei da porteira, fui direto para o pasto, que fica perto do fundo do cemitério. Mas quando estava voltando para casa,
vi novamente uma movimentação lá de dentro. Dessa vez, eu não fiquei com medo e, ao invés de ir embora para casa, me aproximei da cerca que separa a fazenda do cemitério. Foi então que escutei uns negócios estranhos e vi alguma coisa se mexendo em cima de umas árvores que tinham por lá. Como estava escuro, eu não conseguia ver bem o que era. Só que a coisa desceu da árvore e ficou em pé, ao lado da cova de um rapaz que tinha morrido há pouco tempo. As minhas pernas fraquejaram e nessa hora eu consegui gritar por meu pai. Não demorou muito, ele veio correndo com uma lanterna na mão e uma espingarda na outra. Quando chegou na cerca, eu apontei para dentro do cemitério. Logo, de cara, ele não conseguiu enxergar nada. Mas, depois que ele iluminou, conseguiu ver a criatura que eu tinha visto. A criatura era uma coisa medonha. Ela tinha asas parecidas com de um morcego. Tinha um corpo que lembrava um homem de tamanho médio. Era magro, porém forte. O seu rosto era esticado, com um focinho comprido, e seus dedos eram garras bem grandes. Mesmo tendo gritado alto e meu pai colocado o foco da lanterna, a criatura simplesmente nos ignorou. Pelo jeito, ela não estava nem aí pra gente. A criatura cavou um buraco próximo à sepultura e colocou o focinho grande e comprido para dentro. Nessa hora, meu pai se encheu de coragem, apontou a espingarda e deu um tiro naquela coisa. Mas pelo jeito não fez nem cócegas. Aquele bicho tirou o focinho do buraco, olhou para o meu pai, fez um grunhido e em seguida soltou um grito horrível e começou a balançar as asas. Meu pai correu para nossa casa e eu fui logo atrás. Quando entramos na casa, fechamos a porta e apagamos o lampião e ficamos em silêncio. Mas não teve jeito, a coisa veio até a casa e começou a golpear a porta. Sem muito esforço, as garras da criatura conseguiu partir a madeira ao meio. Nessa hora, o desespero tomou conta. Lá de casa, a gente pensou que ia morrer. Não podíamos fazer nada contra aquele ser demoníaco. A minha mãe se ajoelhou e começou a rezar desesperada. E quando a criatura já estava quase entrando na casa, a gente escutou um estrondo e em seguida vimos um grande clarão. Naquela hora, parecia que o sol estava ali no terreiro da nossa casa. Em seguida, a criatura saiu da frente da porta. Como as madeiras já estavam arrebentadas, foi possível ver a criatura sendo arrastada por alguma coisa de dentro da claridade. A criatura pronunciava alguns sons incompreensíveis e foi andando até entrar novamente no cemitério. E depois a claridade desapareceu e tudo ficou em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Meu pai aproveitou e colocou algumas tábuas na porta para tapar o buraco. E no outro dia foi até o cemitério conferir e viu que tinha rastros na terra e terminava no meio do cemitério. Mesmo assim, continuamos morando na casa, mas aquele dia em diante eu nunca mais fui conferir nada lá dentro, pois meu pai fala que essas coisas a gente vê e finge que não viu. Ainda hoje não sabemos o que foi o clarão e tampouco o ser demoníaco. Só sei que nesse mundo é cheio de mistérios e como existe o mal, existe o bem, mas graças a Deus o bem parece ser bem mais forte. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos. Quem já morou próximo a cemitérios sabe que durante as madrugadas acontecem coisas que não são da compreensão humana. Meu nome é Fábio e vou relatar algumas experiências que tive com o sobrenatural nesse ambiente e desde já peço desculpas por não citar a cidade, pois meus pais ainda moram na mesma casa e ele é todo cismado. Na verdade, ele não queria nem mesmo que eu relatasse as experiências.
O ano era 92. Na época eu tinha 17 anos de idade e morava na casa dos meus pais. Casa essa que fica localizada em uma avenida aqui da minha cidade. No fundo do terreno, que é bem grande por sinal, tem um beco que separa o cemitério do muro das casas. Ressaltando que a entrada do cemitério é uma rua perpendicular à avenida que eu morava. A avenida em questão era bem comprida e, para cortar caminho, o meu pai deixou um portão nos fundos do quintal, que saía no beco do cemitério, e desse beco tínhamos acesso para outras ruas e outro bairro. Como eu cresci com o cemitério praticamente no fundo do quintal, separado apenas por um beco, eu nunca tive medo do sobrenatural. E por isso eu sempre passava por lá, principalmente quando eu ia jogar futebol em um campinho que ficava em uma rua mais para trás, ou então quando saía da casa da minha namorada. Certo, após o nosso futebol, eu e um amigo chamado Sérgio, que morava em frente à minha casa, nós passamos na casa da minha namorada e ficamos por lá até umas 8 horas da noite. E depois disso, a gente foi embora. E como de costume, passamos pelo beco do cemitério, sem nos preocuparmos com nada. O muro era bem alto, na maior parte, principalmente na frente e nas laterais. Porém, na parte do fundo, justamente onde ficava a entrada para o quintal da minha casa, era baixo, cerca de 1,5 metro de altura no máximo. Entramos pelo beco e pouco depois chegamos em frente ao portão do quintal da minha casa. E enquanto eu tentava abri-lo, o meu amigo Sérgio me falou: "Frajola, olha ali, tem uma mulher dentro do cemitério." Quando eu olhei, ainda consegui ver a mulher do outro lado do muro. Quando eu vi aquilo, imaginei que fosse alguém se escondendo e falei: "Ah, deve ser alguém que veio namorar aí dentro. Vamos ver quem é." Na hora, saí correndo para tentar conhecer. Subi no muro, porém, não consegui enxergar ninguém. Foi então que eu falei com o Sérgio: "Fica aí que eu vou pegar uma lanterna e já volto." Sérgio ficou no portão, olhando para dentro do cemitério, enquanto eu passei pelo quintal e na mesma hora voltei trazendo uma lanterna. Nós dois saltamos o muro e durante uns 10 minutos vasculhamos tudo lá por dentro, sem conseguir ver nada, até que escutamos um psiu, como se fosse alguém brincando com a gente. Na hora, eu mirei o foco da lanterna na direção do som e vi com a clareza e nitidez uma moça muito bonita, vestindo uma roupa branca, correndo e se escorrendo atrás de uma pedra bem grande, que servia de lápide, a cerca de mais ou menos 15 metros distante de onde a gente estava. Eu perguntei quem estava lá, mas tudo ficou em silêncio. Até então, eu ainda achava que era alguma pessoa viva, e por isso não tive medo. Eu falei com o Sérgio que ia descobrir quem era aquela mulher. Ele falou que não ia não, e ficou parado no mesmo local. Em todo caso, eu, como não tinha medo, fui andando na direção da pedra que a moça tinha se escondido. Quando fiquei de frente para a pedra, a moça desapareceu. Posso garantir que o choque foi tanto que faltou forças para correr ou qualquer tipo de reação, pois naquela pedra que servia de lápide existia uma placa com a foto antiga, nome e data de falecimento de uma moça que, por coincidência, morreu no mesmo dia que completou 17 anos. Depois de alguns segundos, Sérgio me chamou, então eu falei: "Vem aqui ver isso." Mesmo sem querer, ele veio se aproximando e quando chegou bem perto, quase que desmaiou, pois descobriu que a moça da foto era a mesma que a gente viu correndo e se escondendo. Diante das evidências, tive a certeza que algo de sobrenatural estava acontecendo naquele cemitério e resolvemos sair de lá na mesma hora.
Voltamos, saltamos sobre o muro e assim que entramos em casa, a minha mãe foi logo perguntando o que foi que a gente foi procurar com uma lanterna na mão. Se eu tinha perdido alguma coisa. Eu fiquei tentando falar o que a gente tinha acabado de vivenciar, mas a minha mãe continuava sem acreditar em nada, achando que fosse brincadeira. Mas, devido ao nosso estado de nervosismo, ela acreditou. Aquela noite foi tensa. Mal consegui dormir, e toda vez que fechava os olhos, via aquela moça em cima do muro. Eu não tenho vergonha de falar. Peguei meu colchão e fui dormir no quarto de minha mãe. Depois desse dia, eu preferi dar a volta inteira pela avenida, mas, de vez em quando, eu inventava de passar pelo beco do cemitério. Até mesmo porque o meu pai não acreditou e ficava brincando, tirando onda com a minha cara e do Sérgio. No mês de setembro daquele ano, a Flávia estava na minha casa. E quando foi umas 9 horas da noite, eu fui levar ela até a sua casa. Por pura teimosia, passamos pelo fundo do quintal. Quando nós andamos cerca de 50 metros, começaram a aparecer algumas luzes do outro lado de dentro, e eu corri para ver o que era aquilo. O espetáculo era muito lindo. Tinha ali um objeto que lembrava um lençol iluminado, que ficava passando entre as sepulturas, e um tipo de bailado, levados ao vento. Quem quiser me chamar de louco, que me chame. Mas foi uma coisa muito bonita. Eu não tive medo. Muito pelo contrário. Fiquei maravilhado, quase que em transe. Infelizmente, Flávia não curtiu o espetáculo. Na verdade, ela ficou apavorada e saiu me arrastando, até chegarmos na rua iluminada. E depois começou a correr. E quando chegamos em sua casa, ela começou a chorar. Seu Paulo, o meu sogro, já queria me dar uns tabefes, pensando que a culpa fosse minha, e foi logo perguntando o que eu fiz para a filha dele ficar chorando daquele jeito. Eu disse que não tinha feito nada, mas ela continuava tremendo e chorando, e ainda precisou tomar um pouco de água com açúcar para acalmar. Eu falei o que vi. Ele ficou todo cismado, mas depois de se acalmar, Flávia confirmou a história, e seu Paulo e Dona Hilda acreditaram no que nós contamos. Aproveitei e falei também sobre o dia em que eu e Sérgio vimos uma moça lá dentro. Ainda naquele ano, no mês de novembro, pela terceira vez, avistei algo. E o bom é que dessa vez eu estava acompanhado do meu pai. Naquela noite, a minha irmã estava na varanda dos fundos. Não me lembro o que ela estava fazendo. Só sei que entrou em casa gritando apavorada, dizendo que tinha um homem caminhando em cima do muro. Meu pai pegou uma arma que ele tinha e saiu para verificar. Eu peguei a lanterna e fui com ele. Quando a gente abriu o portão, vimos como se algumas pessoas estivessem conversando dentro do cemitério. Na hora, meu pai disse: "Deve ser os maconheiros que não respeitam ninguém, nem mesmo os mortos. Eles saem lá de casa do chapéu para vir se drogar aqui dentro e aproveita para assaltar os muros e roubar a casa das pessoas." Eu achei que poderia ser mesmo alguém usando drogas. Então, meu pai saltou o muro e eu fui com ele. A minha lanterna era aquelas de pilha que ilumina muito pouco. Mesmo assim, meu pai falou que não era para eu acender. A gente estava caminhando bem devagar, entre as sepulturas, e de repente, meu pai avistou e me mostrou algumas pessoas mais à frente, próximas de uns mausoléus mais arrumados. Na hora que ele viu, falou baixinho: "Fábio, vamos dar a volta. Eu quero pegar esses vagabundos. É melhor a gente ir por trás e colocar eles para correr." O meu pai foi na frente e eu fui logo atrás dele, andando na surdina, sem fazer barulhos, até chegar bem perto e ficar a menos de 10 metros daquelas pessoas. Quando chegamos perto, meu pai me deu um sinal e eu acendi a lanterna e focalizei. De maneira inexplicável, para o nosso espanto, não tinha ninguém.
Em seguida, escutamos vozes do outro lado do cemitério. Meu pai se zangou e falou que os vagabundos deveriam ter visto a gente e saíram correndo. Pelo fato de por 2 vezes já ter presenciado coisas sobrenaturais, eu falei com meu pai pra gente sair dali. Mas como ele não acreditava em nada disso, falou que só sairia do cemitério depois de descobrir quem estava lá dentro. Eu fui com ele outra vez na direção das vozes, mas dessa vez fomos em linha reta. Quando chegamos perto, eu e meu pai vimos 5 pessoas paradas na nossa frente. Porém, eles nos ignoraram, como se nós não estivéssemos ali. O meu pai apontou a arma e antes de falar qualquer coisa, ocorreu um clarão como se fosse um relâmpago, que fez com que eu e meu pai ficássemos sem enxergar nada. Porém, em uma fração de segundos, quando o clarão terminou e conseguimos enxergar, novamente não havia ninguém naquele local além de nós dois. Quando isso aconteceu, o meu pai começou a correr e eu fui junto. Saltamos o muro e entramos em nossa casa. Meu pai estava apavorado e foi logo dizendo para minha mãe que a gente viu assombrações no cemitério. Daquele dia em diante, o meu pai, até então cético, passou a ser um estudioso sobre esse tipo de conteúdo. E hoje, muitas coisas que envolvem o sobrenatural, ele tem conhecimento. Inclusive, ele acredita que em alguns locais da Terra emana algum tipo de energia e são portais de entrada e saída para os 2 mundos. Se isso é verdade, eu não posso afirmar, mas que no cemitério da nossa cidade acontecem coisas misteriosas, isso eu tenho certeza. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos. Meu nome é Antenor Vieira. Moro em uma pequena cidade do norte mineiro e no início do ano de 2005, um amigo meu que conseguiu se eleger vereador arrumou uma vaga de vigilante noturno no cemitério aqui da nossa cidade. Pois, na época, algumas pessoas estavam fazendo ponto de venda e uso de drogas em encontros amorosos nas proximidades do local. Além da falta de respeito com os mortos, eles também depredavam os túmulos, e com isso causavam prejuízos para as famílias, donas dos jazigos. Eles também quebravam luzes dos postes que iluminavam a estrada até o cemitério, que ficava uns 200 metros fora da cidade. Além de mim, outros 3 amigos foram contratados, e a gente trabalhava sempre em duplas. E, no meu caso, a minha dupla era um amigo chamado Zé Peixoto. O nosso horário era das 18 horas até às 6 da manhã do dia seguinte. No começo foi tudo tranquilo. Com a nossa presença, os vagabundos se afastaram do local e pararam de dar prejuízos. Porém, 2 meses depois, começou a acontecer algumas coisas estranhas. E foi durante esse período que eu tive a certeza que a nossa vida não se resumia a esse pedaço de carne podre e que depois da morte ainda acontece muita coisa. No dia 25 de março, na sexta-feira da Paixão, por volta das 7 horas da noite, Valdir, que era o chefe de todos os vigias do município, chegou em frente ao portão do cemitério. Ele desceu do carro e nos avisou que naquela noite, provavelmente lá pela madrugada, o pessoal da Igreja Católica faria algumas rezas pelas almas e era para a gente autorizar a entrada deles. Um pouco mais tarde naquela noite, nós estávamos dentro da guarita, que fica ao lado do portão de entrada, conversando e tomando um pouco de café, quando Zé Peixoto olhou no relógio e viu que já era 10 horas, e nesse momento a gente deveria fazer a ronda. Apesar de a cidade ser bem pequena, com aproximadamente 15 mil moradores, o cemitério é bem grande, do tamanho de 3 campos de futebol. Como era de costume,
Nós dois iniciávamos a ronda margeando o muro, e quando chegava na parte dos fundos, a gente voltava pela rua principal do cemitério. Nós fomos caminhando até a parte dos fundos. Tudo estava dentro da normalidade, e retornamos pela rua principal, que dividia o cemitério ao meio. Porém, depois de andar uns 50 metros no sentido da guarita, tivemos um susto, pois vimos mais à nossa direita algumas pessoas que estavam vestidas com roupas brancas, paradas formando um círculo, e aparentemente elas estavam fazendo preces ou orações. O meu amigo Zé olhou o pessoal e disse: "Olha lá, Nô, que povo mais apressado. O Valdir não disse que eles vinham mais tarde, lá pela madrugada?" Nós concluímos que Valdir se equivocou com o horário. Em todo caso, deixamos o pessoal fazendo suas orações e voltamos para a guarita. O tempo foi passando, e quando se aproximava das 11h30 da noite, escutei o barulho das matracas subindo a estrada, em direção ao cemitério. Eu saí da guarita, olhei na direção do barulho e avistei um monte de gente com vela na mão e vestindo roupas que cobriam até a cabeça. Quando vi aquilo, comentei com Zé: "Ué, o pessoal que estava lá dentro ainda não saiu? Quem são esses que estão vindo agora?" Nessa hora, eu senti um calafrio, pois não sabia quem eram as outras pessoas que já estavam dentro do cemitério e como elas entraram. O pessoal da igreja chegou, nos cumprimentou e falou que eles iriam fazer umas orações pelas almas. A gente abriu o portão grande, eles entraram e nós fomos juntos. Só que constatamos que todas as pessoas do outro grupo tinham desaparecido, sem deixar rastro. Deixamos o pessoal da igreja dentro do cemitério, fazendo as rezas, e voltamos para dentro de nossa guarita. Nós estávamos tentando entender quem seriam aquelas pessoas. Mas em todo caso, deixamos para lá, pois não aconteceu nada além disso. O tempo passou e nossa rotina continuava na mesma, até que em uma noite, de sexta para sábado, lá pela madrugada, escutamos um choro vindo de dentro do cemitério. Mais uma vez, senti aquele arrepio. Peixoto levantou e olhou por perto, mas não conseguiu ver ninguém. Então pensamos que talvez fossem os gatos ou aves noturnas, e nós confundimos os barulhos. Não passou nem 10 minutos e nós escutamos novamente o choro. Porém, dessa vez veio acompanhado de um grito horripilante. Ao ouvir o som, eu falei com Peixoto que com certeza não era animal, e que provavelmente alguém tinha saltado o muro e estava dentro do cemitério, aprontando alguma coisa. Pegamos as lanternas e fomos andando pela rua principal. E quando olhamos para o nosso lado, vimos algo que lembrava uma mulher de cócoras sobre um túmulo, pois tinha cabelos grandes e desgrenhados, e vestia um vestido branco. Quando vi aquela cena, eu fiquei com medo. Mas Zé falou que poderia ser alguém que passou pelo muro do fundo. Em todo caso, a gente foi se aproximando dela bem devagar. Quando estávamos a menos de 10 metros, a lanterna apagou, e quando voltou a funcionar, a mulher havia desaparecido. Vasculhamos tudo em volta e não a encontramos. Voltamos para a guarita e uma coisa me chamou a atenção. Foi que ela estava gelada, como se fosse um ambiente climatizado. Mas lá só tinha um pequeno ventilador, e mesmo assim estava desligado. Eu falei que tinha coisa errada naquele lugar, mas em todo caso, tudo tinha uma explicação. A gente ficou tomando café e foi quando alguém ligou a torneira do pequeno banheiro, que ficava no fundo da guarita. Peixoto deu um grito e falou: "Misericórdia, quem será que está aí dentro?" Ninguém respondeu. A gente saiu e foi olhar,
e quando abrimos a porta do banheiro, constatamos que a torneira estava ligada, mas não havia ninguém lá dentro. Depois de alguns segundos, Peixoto falou que poderia ser um defeito na torneira. Depois disso, se passou um bom tempo sem acontecer nada, mas no dia de finados daquele ano, quando cheguei para o serviço, ainda tinha muita gente lá dentro. Alguns limpando os túmulos e outros colocando flores, acendendo velas e fazendo suas orações. Aos poucos, o pessoal foi saindo até não restar mais nenhum visitante. Foi então que trancamos o portão principal e fomos fazer a nossa primeira ronda. E isso já era quase 8 da noite. E o bom era que naquele dia já tinha iluminação interna. Durante a ronda, vimos um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade, correndo e se escondendo entre os túmulos. Sinceramente, eu pensei que fosse filho de alguma pessoa que ainda estivesse lá dentro. Perguntamos quem ainda estava lá, mas nenhuma pessoa respondeu. Eu e Peixoto tentamos encontrar o menino, quando vimos um psiu vindo de trás da gente. Quando viramos para ver quem era o menino, ele estava no meio da rua, parado e dando risadas. Eu perguntei o nome dele. Ele não respondeu, apenas deu uma risada e saiu correndo. Como eu estava fora de forma, mandei Peixoto ir atrás dele. Peixoto foi correndo entre as sepulturas e eu fui mais atrás. De repente, vi Peixoto parado, tremendo em frente a um túmulo, sem falar nada. Naquele instante, eu perguntei se ele estava se sentindo mal e se ele havia visto o menino. Peixoto não conseguiu falar e mal se aguentava em pé, apenas apontou para frente. E quando olhei em direção ao túmulo, que ficava embaixo de uma árvore, descobri o motivo de tanto medo, pois havia uma foto na lápide e o retrato era idêntico do menino. Acho que Peixoto entrou em choque e começou a falar coisas sem sentido, que o menino entrou no túmulo na frente dele. Em todo caso, saímos correndo do local. Chegamos na guarita morrendo de medo. No restante daquela noite, deixamos o portão menor aberto, pois se o menino aparecesse, a gente sairia correndo. Porém, graças a Deus, não vimos nem ouvimos nada de sobrenatural. No dia de domingo, eu cheguei para o serviço, só que o tempo foi passando e meu amigo Peixoto não aparecia. Eu estranhei a demora e liguei para saber se ele estava bem e se tinha acontecido alguma coisa. Foi então que ele me disse que não ia mais trabalhar no cemitério. Quando ele falou isso, me deu uma vontade de trancar tudo e sair dali o mais rápido possível. Mas quem ia pagar minhas contas se eu pedisse demissão? Passei a noite toda na guarita e naquela noite nada de sobrenatural aconteceu. No outro dia, Valdir me falou que o pessoal da prefeitura ia contratar outro rapaz para trabalhar comigo. Mas naquela semana ninguém apareceu e eu tive que ficar sozinho. E a minha mente me fez ouvir gritos, choros, vozes, mas eu nem me atrevia a ir ver quem ou o que era. Na semana seguinte, um rapaz chamado Miguel começou a trabalhar comigo. Mas esse sabia de muitas coisas, pois toda noite quando ele chegava, antes de começar o serviço, acendia algumas velas, fazia algumas orações e pedia permissão para entrar no cemitério. O mais impressionante era que Miguel via as coisas e não tinha medo. Ele fazia as rondas sozinho e de vez em quando eu via ele sair da guarita e conversar com o vento ou com alguém que só ele estava enxergando. Ele me falava que muitas das pessoas que estavam ali ainda não tinham aceitado a partida e por isso precisavam de orações. Porém, tinha um túmulo em especial que quase toda noite Miguel se aproximava,
acendia velas e conversava muito. Depois eu descobri que o túmulo era de um homem que suicidou e por isso precisava de muita ajuda, pois o mesmo ainda sofria pela partida antecipada. No início do ano seguinte eu consegui mudar de serviço e fui ser porteiro em uma escola. Porém, aquele ano que passei trabalhando no cemitério, aprendi muitas coisas, mas principalmente foi respeitar aquilo que a gente não vê. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos. Se meu avô Tico, o pai de meu pai, tivesse nascido em um grande centro, hoje ele seria rico, pois pense num velho bom de causas e contador de piadas, bem melhor que muitos comediantes que tem por aí, que só sabem falar palavrões e pornografia. Toda vez que viajo para o interior, eu nem fico na casa dos meus pais, prefiro ficar no sítio dele, pois durante as noites a gente senta em frente à casa e ele começa a contar os causos e anedotas, e o tempo passa e a gente nem percebe. Apesar dos 70 anos de idade, ele ainda tem uma rotina de trabalho na roça e disposição de sobra, mesmo a minha avó pedindo para ele não fazer trabalho pesado. Porém, não adianta ela reclamar. Todo dia, das 5 da manhã, ele pula da cama, vai tirar o leite e depois passa o dia todo na roça. Entre os inúmeros causos que meu avô conta, tem um que ele jura que foi verdade. Só que pelo fato dele ser piadista, eu mesmo fico na dúvida. Mas em todo caso, vou relatar e vocês julguem se acreditam ou não. E assim conta meu avô. No ano de 72, eu morava lá em Canidezinho, que era o município de Iracema. Naquele tempo tinha poucas casas, era uma ali e outra acolá, e todo mundo era amigo, como se fosse só uma família. E quem não era parente era compadre ou comadre. Pois bem, teve um dia que Dona Baia, a mãe do compadre Chico, que já andava adoentada, aperigou de vez, e não teve jeito. O povo correu logo e botou a vela na mão, e quando foi umas 4 da tarde, ela descansou. Naquele tempo, eram os familiares e amigos que cuidavam do velório e do sepultamento. Não existia esse negócio de funerária, e assim que ela partiu desse mundo, o povo começou a cuidar da sentinela e do enterro. Tio Manuel, que era carpinteiro, se prontificou a fazer o caixão, pois até isso era feito na hora. Até porque não podia fazer antes de morrer, pois o povo dizia que se fizesse era mau agouro e a pessoa penava, mas não morria. Para cavar a cova, fomos eu, Elísio e outro amigo nosso. O Elísio já era acostumado a fazer esse tipo de serviço, sabia o tamanho certo e a posição da cova. Era mais ou menos umas 5:30 da tarde. Pegamos a pá, o enxadete, o cavador e além das ferramentas levamos uma garrafa de cachaça e um lampião. Chegamos no cemitério, penduramos o lampião em uma galho de árvore e começamos o serviço. O tempo foi passando e não demorou muito, caiu a noite, mas devido à terra ser dura, demoramos para terminar de abrir aquela cova. De vez em quando, alguém da família da falecida aparecia lá no cemitério, levava um pouco de café e ficava dando um dedo de prosa. Por volta das 7 horas, o serviço já estava bem adiantado, quase terminado, e nessa hora, o nosso amigo, que estava dentro da cova, jogou para fora, junto com a terra, um negócio branco. Eu peguei e na hora vi que era a parte de cima da cabeça de algum defunto, e na hora me arrepiei, e o correto era deixar no lugar que a gente achou, mas como ele
já estava bêbado, pegou o cocoruto e começou a brincar com aquilo. E na hora eu ainda falei: homem, tu deixa de coisa, é melhor respeitar. Ainda mais você, que sempre faz serviço aqui no cemitério. Vai que o dono aparece pra tu. Quem disse que ele atendeu? Pelo contrário, ele me chamou de frouxo e, além disso, lavou o osso com água e depois começou a tomar cachaça, como se o cocoruto fosse um copo, e ainda ficou desdenhando do falecido. Do nada, começou um vento gelado e apareceu um homem no portão do cemitério. Ele não disse nada, só ficou parado olhando para a gente. Depois veio andando e ficou parado embaixo da árvore onde o lampião estava pendurado. Eu também já tinha tomado bastante cachaça, mas ainda estava consciente o suficiente para me arrepiar. Em todo caso, nosso amigo olhou para o homem e ofereceu um gole de cachaça. O homem não disse nada, apenas balançou a cabeça negativamente. Nessa hora, nosso amigo, que se chamava Elísio e estava sentado em cima do monte de terra, brincou com o homem. Se não vai ajudar a cavar a cova e nem quer tomar pinga, veio fazer o que aqui, uma hora dessas? Em seguida, ele pegou um punhado de terra e jogou na direção do homem. Porém, o homem permaneceu onde estava, não respondeu nem se moveu. Foi então que meu amigo, que estava dentro da cova, jogou uma pá de terra no homem. E nessa hora foi que a coisa ficou feia, pois a terra passou por dentro do homem e caiu lá adiante. Nós três olhamos um para o outro e não falamos nada. O homem que estava dentro da cova, com um só pulo, saiu dela. Pensando que foi engano das vistas, eu perguntei para o homem como era o nome dele. Mas ele não disse nada, só ficou parado e foi mudando as feições, como se tivesse com raiva da gente. Nessa hora, a cachaça saiu do corpo, as pernas tremeram. A gente foi se afastando sem virar as costas para aquele homem. Quando chegamos no portão, tiramos uma carreira que nem bala pegava. A gente deixou ferramenta, lampião, tudo para trás. A nossa sorte é que o cemitério ficava perto da primeira casa do arraial, na base de umas 5 tarefas. Quando a gente chegou ao arraial, parecia que os bofes queriam sair pela boca. Ficamos com medo de contar o acontecido e ninguém acreditar. Dizer que foi cachaça demais. Por isso, a gente combinou de chamar seu Júlio, que era o viúvo, e falar só com ele sobre o acontecido. Mas antes disso, cada um foi para sua casa tomar banho e mais tarde ir direto para a sentinela de Dona Baia. Quando a gente chegou no terreiro da casa, já tinha uma fogueira acesa e algumas pessoas em volta. E elas eram feitas para que as pessoas que fossem velar à noite na sentinela pudessem aguentar o frio da madrugada. Assim que a gente chegou, seu Júlio, muito choroso, perguntou se a gente tinha terminado o serviço. A gente ficou desconfiado, sem jeito de falar. Em todo caso, chamamos ele para o fundo da casa e contamos que uma assombração apareceu no cemitério e por isso a gente saiu correndo de lá, mas a cova já estava no ponto. Nisso, Dona Rochinha, que era bezendeira e entendia desses assuntos, escutou a conversa e pediu a palavra. Ela nos olhou bem e falou: como era essa assombração que você viu? Eu, que era o mais sóbrio entre os três, comecei a descrever o que a gente viu. Falei que era um homem magro, alto, bem vestido e com um bigode bem fino e barba raspada, e também usava um chapéu. Nessa hora, ela fez outra pergunta que não teve como a gente mentir. Ela perguntou se a gente faltou com respeito dentro do cemitério. Eu falei a verdade, que a gente achou um cocoruto enterrado
e depois nosso amigo lavou e ficamos tomando cachaça dentro dele. Pense num sermão bem dado. Dona Rochinha tirou dos cachorros e botou na gente. Em todo caso, ela nos chamou para ir desfazer o mal feito. Na hora, eu fiquei com cisma de encontrar aquele homem novamente. Um de meus amigos disse que ia, mas o Elísio falou que nem por todo o dinheiro do mundo pisava o pé no cemitério àquela hora. Mas seu Júlio disse que se ele não fosse, a alma do homem não deixaria ele em paz. Por isso, mesmo morrendo de medo, ele resolveu ir. Nesse caso, pegamos os candeeiros e voltamos de novo até o cemitério. Dessa vez foi além de nós três, seu Júlio, Dona Rochinha e meu padrinho Manezinho, que era o marido dela. Quando a gente chegou à frente do cemitério, senti um arrepio e as pernas ficaram bambas, mas antes de entrar, Dona Rochinha acendeu umas velas no pé de uma cruz que ficava na entrada e começou a fazer umas rezas que só ela entendia. Logo em seguida entramos, pegamos as ferramentas, o lampião e antes mesmo de botar o pé fora, escutei uma voz arrastada falando. A minha cabeça. Eu tremi igual vara verde, olhei para todo mundo que estava ali e percebi que eles também escutaram. Dona Rochinha, que não tinha medo desse tipo de coisa, parou, olhou bem e começou a conversar, pedindo desculpas pelo que a gente fez. Em seguida, me mandou colocar o pedaço da cabeça no mesmo lugar que a gente achou. Na hora, eu falei que quem ficou com o cocoruto foi Elísio. Ele então disse que estava na capanga e que tinha deixado na casa dele. Nessa hora, começou um vento gelado que levantou poeira e senti uma falta de ar. Mas o pior aconteceu com Elísio. Ele deu um grito e disse que alguém segurou a perna dele, pois sentiu uma mão gelada. A gente, dessa vez, não enxergou ninguém. Dona Rochinha rezou mais um pouco e depois as coisas se acalmaram. Foi então que ela disse: pois vocês vão voltar, pegar o osso da cabeça e vão trazer de volta. Ainda essa noite. Se não fizer, ele não vai deixar vocês em paz. Isso é para vocês aprenderem a respeitarem os mortos. A gente saiu de lá, mas ainda na estrada, Elísio cochichou comigo e disse que naquela noite não ia voltar de maneira nenhuma. A gente foi para a sentinela e quando foi mais ou menos meia-noite, muita gente já tinha ido embora, só ficou os familiares e os cachaceiros. Então veio surgindo da escuridão o mesmo homem que a gente viu no cemitério. Na hora, quase que eu tive uma vertigem de tanto medo. Elísio, que também estava lá no terreiro, perto da fogueira, correu para dentro da casa e foi procurar Dona Rochinha, mas ela já tinha ido para sua casa, que ficava em um sítio mais adiante. O homem não disse nada, só ficou olhando para a gente, e o pior era que só nós três conseguíamos ver, e nessa hora, no meu corpo, não tinha um só pelo que não tivesse arrepiado, e mesmo na beira do fogo eu continuava sentindo frio. Depois disso, a gente foi andando para o cemitério sem falar nada, um do lado do outro, e quando olhamos para trás, o homem tinha desaparecido. Chegamos na estrada do cemitério, entramos os três, mas quando pisamos lá dentro, começou uma risada de todo canto, uma ventania medonha que chegava a assobiar. Para piorar a situação, jogaram um punhado de terra na gente. Elísio colocou o cucuruto no lugar e quando olhei, ele saiu trupicando para fora do cemitério. Parecia que tinha alguém empurrando ele. Naquela hora, comecei a rezar e saí correndo, e quando estávamos na estrada, Elísio nos disse que uma mão gelada pegou ele pelo cangote
quando estávamos dentro do cemitério. No outro dia, quando aconteceu o sepultamento de Dona Baia, eu não tive coragem de entrar no cemitério, mas levei um bote de velas e acendi no pé do cruzeiro. Rezei pedindo a Deus que desse um bom descanso para todos os que estavam ali enterrados, e também pedi desculpas pelo nosso mal feito. Graças a Deus, aquele espírito nos deixou em paz, mas serviu de lição, e hoje, toda vez que eu entro em qualquer cemitério, eu rezo antes pedindo permissão, pois mesmo sem a gente ver, lá dentro tem moradores e os mortos merecem respeito. Essa foi uma das histórias que meu avô Tico diz ter vivenciado. Além desse, ele conta vários causos que em outra oportunidade enviarei para vocês. Até lá, boa noite.